mais de 400 prefeitos gaúchos vieram a Brasília para tratar das dificuldades que estamos enfrentando. O Estado do Rio Grande do Sul, agora há 2 meses, só para falar dessa última enchente, já tivemos outros eventos climáticos anteriores, e viemos aqui para o Salão Verde para repercutir as reuniões que tivemos nos últimos dias, tanto ontem na Confederação Nacional dos Municípios, e queremos agradecer ao presidente Paulo Zilkowski e também ao prefeito Marcelo Arruda da FAMURS, que não deixaram de envidar esforços para realizar tanto a reunião de ontem como lotar o auditório Nereu Ramos na manhã desta quarta-feira. E como resultado destas reuniões em que foram apresentadas as principais demandas, decidiu-se também por levar ao público, à imprensa, de forma transparente, o que lá se debateu, e também levar ao Palácio do Planalto, logo em seguida, essas reivindicações, uma vez que durante a audiência pública que realizamos há pouco, infelizmente não tivemos a presença de representação do governo federal. Nós vamos ser bastante breves e objetivos aqui, afinal de contas, esses prefeitos todos estão com a mão no coração, porque gostariam de estar nos seus municípios. Tiveram dificuldades para chegar aqui, inclusive, porque sequer temos aeroporto nesse momento em Porto Alegre. Mas estão aqui porque precisam fazer este apelo que os senhores e as senhoras ouvirão durante essa coletiva, e após a manifestação dos prefeitos, ouviremos também a palavra do governador do Estado do Rio Grande do Sul, do vice-presidente da Câmara dos Deputados e também do relator da Comissão Externa, Pompeu de Matos. Quero ainda agradecer aqui a representação da Assembleia Legislativa, o presidente Adolfo Brito, que está conosco, esteve com a gente também hoje de manhã e ontem, demais secretários de Estado aqui presentes, deputados federais da bancada gaúcha, aqui conosco nessa coletiva, que também estiveram ontem e hoje reunidos, senadores e todas as demais autoridades gaúchas, bem como, vejo aqui também parlamentares de outros estados da federação, os demais deputados federais e senadores do Brasil que estão conosco nisso. Nesse momento, mais do que nunca, no Rio Grande do Sul, que durante um período importante de tempo esteve na mídia, em virtude da tragédia, nesse momento, mais do que nunca, precisamos aqui em Brasília da consciência de que essa situação, lamentavelmente, perdurará por meses, por anos, e o auxílio de todos, em especial de quem pode mais, que a união, será fundamental. Com vocês, Marcelo Arruda, que é o presidente da FAMURS, com a sua saudação e encaminhar a palavra dos prefeitos que representarão os demais. Muito boa tarde, senhoras e senhores, senhores deputados que hoje abrem aqui a casa do Parlamento, junto com o vice-presidente dessa casa, a comissão externa aqui representada da bancada gaúcha, pelo deputado Marcel Banhart, pelo deputado Pompeu, os demais deputados que estão aqui, junto com o nosso governador do estado, e nós estamos aqui com mais de 400 municípios que representam as 497 cidades do Rio Grande do Sul, de forma democrática, republicana, respeitosa, agradecendo a tudo que o Brasil, o governo federal, o Congresso, o nosso governo estadual já ajudaram até o presente momento. Mas a gente tem alertado que a dosagem, a medicação tem que ser ajustada, porque os municípios gaúchos, senhoras e senhores, estão à beira do colapso financeiro. Os municípios perderam no mês de maio e no mês de junho 25% da sua arrecadação do ICMS. E o governo do estado, da mesma forma, perdeu. Foram 2 bilhões de reais a menos no caixa do estado e dos municípios gaúchos. E a partir desse momento, a gente vê a preocupação dos nossos prefeitos e prefeitas que precisam dar resposta para a nossa população, que está lá aguardando a manutenção da estrada vicinal, que está lá aguardando a recuperação de uma rua, de um bairro, de uma empresa, o agricultor que precisa ajuda para recuperar a sua lavoura que foi levada pela água. Então a gente veio aqui para Brasília para registrar que foi muito bem-vindo os recursos que foram anunciados para ajudar as empresas, ajudar as pessoas, mas para os municípios dos 92 bilhões de reais anunciados, somente 680 entraram no nosso caixa. 680 milhões. Então,
vejam a dificuldade que nós temos nos nossos municípios. E os prefeitos estão alertando que a gente precisa a resposta nessa semana do socorro do FPM Extra de 680 milhões para ajudar os 402 municípios que não receberam e a garantia da recomposição do ICMS e do ISS, que até o presente momento são 2 bilhões. A projeção é uma perda de 5, mas a gente não quer todo o valor. Nós só queremos ter a garantia de poder continuar o planejamento do nosso orçamento e continuar ajudando a nossa população, porque, senhoras e senhores, se nós não tivermos um anúncio imediato, os prefeitos não conseguem, as prefeitas, conseguir continuar tendo planejamento que vai parar a patrola, vai parar o posto de saúde, vai parar o transporte escolar. E o Rio Grande do Sul, nesse momento, precisa das prefeituras fortes, pujantes, para poder ajudar a população. Hoje, aqui, com todos esses prefeitos, com os nossos deputados, com o nosso governador, com Brasília, o P do partido fica de lado e o P das pessoas é a nossa prioridade. E o Rio Grande do Sul, que precisa desse socorro imediato, nós precisamos do retorno do governo federal, da ajuda do FPM Extra e do socorro do ICMS e ICS para os nossos prefeitos e prefeitas do Rio Grande do Sul poder continuar a sua missão e ajudar a população, que é ela que está sofrendo lá na ponta e não bate mais na porta dos prefeitos. Manda no WhatsApp e pede resposta rápida, porque essa semana completou 60 dias da pior calamidade pública e pior desastre climático do Rio Grande do Sul. De mãos dadas, unidos, mais uma vez a gente agradece a todos os prefeitos e prefeitas que vieram aqui de forma ordeira, agradecendo, comprometidos, mas a gente precisa do socorro, porque amanhã a gente tem certeza que não teremos os recursos necessários para ajudar a nossa população. Obrigado a todos e vamos de mãos dadas aqui pelos municípios e pelo Rio Grande do Sul, porque não adianta ajudar só o município se não tiver o socorro para o Estado. Não adianta ajudar só o Estado se não tiver o socorro para os municípios. Essa é a mensagem da nossa querida FAMURS e pelos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou a prefeita Sandra, do município de Sinimbu. O município, eu diria, o mais atingido na maior catástrofe do nosso Rio Grande do Sul, da região do Vale do Rio Pardo. A nossa cidade perdeu praticamente tudo. 98% do nosso comércio foi atingido diretamente. Nós precisamos mais recursos de Pronamp para que nosso comércio, a nossa indústria tenha também essa disponibilidade de linhas de crédito para poder dar continuidade aos seus trabalhos e continuar oferecendo o emprego para as nossas pessoas que hoje estão praticamente desassistidas. Nós precisamos reconstruir a nossa cidade, o nosso interior. Nós perdemos 15 pontes de grande porte, 16 pontilhões, e nós éramos o município conhecido como a capital das pontes penses. Sobraram apenas 2. Nós precisamos reconstruir 60 pontes penses. Nós precisamos que o governo federal nos ajude. Nós precisamos de recursos diretos nos cofres da prefeitura. Nós estamos aqui aclamando por socorro. Nosso estado do Rio Grande do Sul precisa urgentemente que o governo federal olhe com bons olhos para o nosso Rio Grande. Que não sejamos esquecidos rapidamente, porque a nossa reconstrução ela é a médio e longo prazo. Nós temos muito para reconstruir. Todas as nossas cidades, todo o nosso interior. No meu município, eu tenho 700 quilômetros de estrada que eu preciso refazer. E alguns quilômetros para reconstruir, porque inclusive nem estrada não existe mais. Nós temos que dar acessibilidade para as nossas pessoas e isso é de forma urgente. Nós então aqui estamos agradecendo já pelo que o governo federal fez pelo nosso Rio Grande, mas precisamos ficar em evidência e pedir para que não sejamos esquecidos. Nós precisamos de muita ajuda do governo federal
pela nossa reconstrução. Eu diria, a bandeira do nosso Rio Grande é da união e juntos nós somos mais fortes. Muito obrigada. Caros colegas prefeitos e prefeitas, eu sou Volmir Rodrigues, sou prefeito de Sapucaí do Sul, uma cidade de 140 mil habitantes na região metropolitana. Este momento mostra a força dos gaúchos, a quarta economia do país. Nos acompanha, junto com nós prefeitos e prefeitas, o nosso governador do estado, o presidente da Assembleia. Tivemos aqui 12 deputados estaduais, as nossas bancadas federais, deputados, senadores. Mas o que que nós precisamos? Nós temos que cobrar, e cobrar muito, porque o dinheiro que vem não dá nem para a manutenção do que nós estamos fazendo. O dinheiro livre das prefeituras está se indo, porque nós estamos pagando a conta, nós estamos pagando combustível. Na minha cidade eu gastava 160 mil reais mês, gastei 438 mil reais. Recebi para 6 veículos de desenvolvimento social 9 mil reais. Só que para amparar o desenvolvimento social, que nós não podemos gastar, porque nós vamos ser apontados, eu gastei com mais 3 ônibus escolar, com mais van, com mais outros veículos, caminhões, e esse dinheiro não pode ser usado. Então nós precisamos, que eu disse numa reunião e o nosso governador tem dito, dinheiro na veia. As prefeituras têm que fazer isso. O nosso auxílio da reconstrução, que os moradores têm para ganhar, só estão lá, aguardando. Os moradores cobram dos prefeitos. Os prefeitos são quem eles sabem onde moram, que eles batem na porta. E nós não podemos admitir, nós temos que continuar unidos. Nós temos prefeitos que vieram por Chapecó, por Florianópolis, Passo Fundo, que não tinha como se deslocar, nem aeroporto nós temos. E o governo federal, em outros tempos, sempre se preocupou com os seus entes. Nós tivemos casos de dinheiro de ajuda humanitária para a Venezuela, para a África, fundo perdido. E agora que é a hora de chegar no nosso estado e mostrar para os prefeitos, não para nós estamos de passagem. Nosso mandato termina 31 de dezembro. Mas para a população de nossas cidades que estão lá, com cidades totalmente destruídas, que é o caso de Sinimbu, Canoas, na região metropolitana, 180 mil pessoas fora de casa, gente. São Leopoldo, minha cidade, e tantas outras, lavouras que não existem mais, criação de frango que não existe mais, nem o galpão. É para isso que nós queremos, pequenas empresas que hoje estão lá destruídas, diferente na pandemia que abriu as portas, as máquinas funcionando, hoje não tem mais máquina para funcionar. Tudo isso cai lá no município, no estado do Rio Grande do Sul. E nós temos que sair todos daqui, ir até o palácio, e o presidente tem que nos respeitar e tem que nos receber. Porque na hora de buscar voto, todos os políticos vão e prometem. E estão usando politicamente o nosso estado. Então não adianta sobrevoar, tirar foto, fazer vídeo chorando. Nós precisamos de resultado. Muito obrigado, governador, pela sua postura. Tem nos ajudado muito, nos ajudaram, o governo federal nos ajudou, mas é muito pouco. Migalhas nós não queremos. Nós queremos dignidade para o nosso povo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Cumprimentar nossos deputados federais, a bancada gaúcha, ao deputado Sóstenes, que aqui falará em seguida também pela mesa. Muito especialmente aos prefeitos e prefeitas que se mobilizam diante de tantas dificuldades que tem que administrar em nível local, e mesmo com as barreiras todas, a logística para poder chegar aqui vem a Brasília, vem a capital federal, para demonstrar a sua ansiedade, a angústia que vive o Rio Grande do Sul com a falta de respostas até aqui sobre a reposição das perdas de receitas dos municípios, que é também a necessidade do Estado, do governo do Estado. E eu gostaria de falar aqui sobre pacto federativo com vocês. O pacto federativo pressupõe uma premissa, um princípio de solidariedade interfederativa. É sabido, é conhecido que várias unidades da federação geram muito mais arrecadação para a União do que o que recebem de volta em investimentos federais. Isso é aceito
e isso é entendido e é compreendido dentro deste princípio de solidariedade interfederativa. Várias regiões do país que têm dificuldades maiores em desenvolvimento, maiores desigualdades sociais, maior situação de vulnerabilidade, acabam recebendo mais do que são capazes de oferecer em termos de arrecadação, e é razoável que isso aconteça dentro do Pacto Federativo, dentro dessa premissa de solidariedade. Pois neste momento é o Rio Grande do Sul uma unidade que contribuiu muito, não apenas em arrecadação, mas distribuindo o gaúcho do Brasil afora para gerar riqueza e desenvolvimento em outras regiões, que clama, a partir desse princípio de solidariedade interfederativa, para que a União, no Pacto Federativo, dirija maiores esforços da sua receita, da sua arrecadação, para sustentar uma unidade que está fragilizada, uma unidade que precisa muito de recursos. Já foram feitos vários anúncios, e a gente agradece, e a gente elogia, enfim, mas é muito importante demarcar, está muito longe do suficiente, muito distante das necessidades, e tem componentes de burocracia para acessar o recurso para a obra, para conseguir acessar o recurso numa demanda extraordinária, que acabam gerando dificuldades para as prefeituras e mesmo para o governo do Estado. Mas, enfim, nós lidamos com as burocracias e vamos conduzindo isso de forma a tentar acelerar, melhorar os processos. Tenho conversado com os ministros, tenho atendido, tenho ajudado a desburocratizar. Mas tem um ponto crítico aqui que a gente está clamando. Antes da calamidade, a gente já tinha que lidar com as demandas ordinárias. A saúde, a educação, a limpeza urbana, a iluminação pública, as diversas demandas do dia a dia das nossas comunidades. Essas demandas continuam, elas continuam lá. Tem uma demanda extraordinária, que é a da calamidade, para a qual recursos estão sendo canalizados para essa demanda extraordinária, mas todos eles carimbados, tem que apresentar plano de trabalho, tem que conseguir apresentar um projeto, enfim, que é a parte da burocracia que a gente aqui reclama, porque ela acaba indo para uma desborda do razoável muitas vezes. A gente vai lutando contra ela. Mas na demanda ordinária, do dia a dia, para sustentar as escolas, o serviço público, a limpeza, a iluminação, a segurança, no caso do Estado especialmente, a receita despencou. Maio e junho já são de perdas aí de mais de 25% da arrecadação do ICMS, gerando para muitos desde já dificuldades enormes, para tantos outros a perspectiva de, no curtíssimo prazo, terem dificuldades maiores para sustentar os serviços e tirando receitas que deveriam significar investimentos. No caso do Estado, estamos consumindo receitas que deveriam, extraordinárias, que nós viabilizamos a partir das privatizações e outras ações recentes do governo, deveriam financiar investimentos e que estão significando, nesse momento, cobertura de déficit de arrecadação. Não está certo, não pode ser assim, que os gaúchos venham aqui, de todos os partidos políticos, substituindo e superando qualquer diferença ideológica, programática, política ou das disputas das eleições, para clamar neste Congresso Nacional uma atenção ao Rio Grande do Sul, como foi dada aos entes subnacionais, prefeituras e estados durante a pandemia. Durante a pandemia, este Congresso Nacional se mobilizou, pressionou e aprovou medidas de recomposição da arrecadação dos entes subnacionais. Agora é uma unidade da federação com vários entes municipais aqui, clamando esta sensibilidade que o Brasil todo expressou em várias manifestações, vários deputados, congressistas, senadores de diversos estados, unidades da federação, inclusive se deslocaram ao Rio Grande do Sul, viram o que aconteceu lá, se mobilizaram por nós. A gente pede uma mobilização a mais, a gente pede um esforço a mais aqui para que o Estado do Rio Grande do Sul seja capaz de superar esse momento delicado pelo qual está passando e haja a recomposição da arrecadação pelo único ente federativo que tem capacidade de suportar uma queda brusca de arrecadação, que é a União. Os estados e os municípios não podem emitir dívida, não têm receitas e ferramentas outras que
suportem um momento de excepcionalidade. A União tem. A União tem essa capacidade. Por isso é ela que deve prestar o socorro que até aqui não veio. Eu falei com os ministros, conversei com o presidente da República, vejo sensibilidade, vejo disposição, vejo diálogo, mas está faltando a decisão. Está faltando a decisão que é urgente, é para já. O Rio Grande do Sul precisa para já, porque quem já está em dificuldade, em apuros pela falta da arrecadação, precisa urgentemente. Quem ainda tem como se socorrer, está com o freio de mão puxado no desembolso das suas despesas, porque não sabe se vai ter a reposição da receita ou não. Então, mesmo que tenha alguma coisa para gastar imediatamente, se precavendo se não vier a reposição das receitas, deixa de fazer coisas que poderiam estar sendo feitas, de contratação de mais maquinário, obras ou desapropriações de terrenos para transformar em habitação e tantas outras despesas que os municípios estão tendo. Então é para já, é urgente, nós clamamos, apelamos a esse Congresso Nacional veementemente aqui, que imediatamente nos ajudem a construir aqui em Brasília a reposição das receitas para que nós possamos suportar esse momento difícil lá. E quero externar publicamente aqui aos prefeitos e prefeitas a minha admiração e respeito a cada um deles, que têm sido valentes, valorosos, diante das suas dificuldades, prefeitos e prefeitas que se elegeram numa pandemia, que estão concluindo seus mandatos numa enchente, numa calamidade, num desastre tremendo como esse. São corajosos, são valentes, não faltam aos seus povos, às suas comunidades, e por isso, em homenagem a esta coragem, é que a gente clama a partir do governo central que ofereça este apoio, porque não dá para o governo central ficar sempre tentando tutelar os entes subnacionais. Olha, eu dou o recurso, mas tenho que apresentar o plano, tenho que apresentar o projeto, tenho que mostrar como é que é, tenho que mostrar como é que faz, tem que passa o recurso para quem foi eleito lá na ponta pela comunidade. Boa tarde a todos. Em nome da mesa diretora, quero saudar o governador Eduardo Leite, bem como cada prefeita, cada prefeito aqui presente no Rio Grande do Sul. Saudar a bancada federal, os deputados federais aqui, que tem essa comissão externa, presidida pelo deputado Marcelo Barrato, mas também como meu colega de mesa, que é gaúcho, deputado Pompeu de Matos. Cumprimento a todos os parlamentares do Rio Grande do Sul aqui presentes. Desde a manhã desse dia, governador, fiz questão, a pedido do presidente Arthur Lira, de ouvir a fala de alguns prefeitos, a angústia, e quero aqui inicialmente dizer que catástrofe não tem partido político. Aqui estão prefeitos de todos os partidos políticos do estado do Rio Grande do Sul. O que me chama a atenção, e aqui fiz já uma autocrítica aos prefeitos pela manhã, é de que ainda temos, como Câmara dos Deputados, alguns PLPs que necessitam ser votados, como o caso do PLP para flexibilizar a saúde, ICMS, e tenho certeza que o presidente Arthur Lira, que já marcou com o governador que vai receber uma comissão dos prefeitos, não faltará ao Rio Grande do Sul com mais ajuda em nome da Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo que acabo de ouvir a fala do governador e parabenizar os prefeitos por terem se trasladado em veículos até um aeroporto que fosse possível, o que parece no século XXI, 2024, inacreditável, mas é o que uma catástrofe é capaz de fazer. Parabenizá-los por terem vindo até aqui, mas ao mesmo tempo é uma vergonha para todos nós, porque este assunto de repasse do governo federal aos municípios já deveria ter acontecido na necessidade suficiente para que os outros não tivessem feito. O desabafo dos senhores que eu ouvi de manhã, quero repartir e compartilhar com a imprensa. A imprensa que um trabalho eficiente presta a este país de informar os brasileiros, que esteve lá nos piores momentos da catástrofe, não deve se ausentar no momento de reconstrução. É importante que a imprensa brasileira saiba
desafios do Rio Grande do Sul não parou com o baixar das águas. Agora é que os desafios se agigantam. E por isso, tantos prefeitos, eu estou no meu 3º mandato, governador, e eu nunca vi uma mobilização com tantos prefeitos aqui. Isso é um sinal da angústia que o Rio Grande do Sul está vivendo. E como parlamentar, faço questão de registrar que a imprensa, o meu apelo à imprensa, para que possa continuar cobrindo as necessidades dessa reconstrução. Como membro da mesa diretora, eu tenho certeza que o presidente Arthur Lira, junto com o deputado Pompeu de Matos e toda a bancada federal, dará celeridade ao que é necessário. Mas, por último, quero dizer que é dever nosso do parlamentar, como órgão fiscalizador do Executivo, lamentar a ausência hoje, com tantos prefeitos, com o governador do Estado, de sequer um representante do governo federal na audiência da comissão externa. Isto é lamentável, demonstra desprezo a um Estado que neste momento é o momento da sua história que mais precisa dos órgãos federados. Nós que falamos tanto em reforma, em um novo pacto federativo para o Brasil, eu vendo uma situação como essa, mais do que nunca urge. Eu sou um municipalista de nascedouro, porque creio na força e no entendimento que quem melhor conhece a necessidade do munícipe são os prefeitos. Essa lógica de concentração de recursos em Brasília tem levado o Brasil a este desespero. Quero aqui lamentar por vocês terem saído do Estado e terem vindo aqui e fazer um apelo ao governo federal para que pare, por favor, de politicagem com um povo que está sofrendo a sua maior catástrofe e envie recursos de apoio aos prefeitos do Rio Grande do Sul, bem como ao governador que aqui está. Eu entendo que somente eles, entendendo a necessidade, poderão resolver. Não é hora de politicagem, é hora de união de todos, e fica aqui o meu apelo ao governo federal para que ele possa imediatamente dar resposta com que esses prefeitos precisam de cada um de vocês. E eu assumi um compromisso de acompanhá-los, mesmo sendo de um partido de oposição e nunca ter ido ao Palácio ao longo desse mandato, mas pela necessidade que o Rio Grande do Sul requer. Se o presidente Arthur Lira não chegar até lá, eu farei questão de acompanhá-los até o Planalto pela primeira vez nesse mandato, porque o Rio Grande do Sul merece. Muito obrigado a todos. Palavra do Parlamento. Muito obrigado, deputado Sócrates. Aliás, eu podia esperar nada mais do que isso de Vossa Excelência, pela postura que tem aqui na casa e na mesa diretora, onde nós somos colegas e temos trabalhado cotidianamente. Saudar aqui a todos os prefeitos, a todas as prefeitas, saudar aqui a presença do governador Eduardo Leite. É um fato assim, extremamente relevante e que nos robustece, nos fortalece nessa luta, governador. O senhor está aqui conosco nesse propósito. Tanto Rafa, nosso presidente da comissão, nosso presidente da Assembleia do Brito, o prefeito Marcelo Arruda, em nome da FAMURS, aí a todos os prefeitos, todos os colegas deputados, deputadas, serviço de São Paulo. Eu quero, na verdade, rapidamente, naturalmente, me dirigir à imprensa, porque a imprensa brasileira, da Câmara dos Deputados, de todas as grandes redes nacionais, foi muito zelosa, muito caprichosa, no sentido de divulgar o que foi a tragédia do Rio Grande, ao ponto, inclusive, estruturas das redes nacionais de televisão, governador, foram ao nosso estado, lá se instalaram, quase que glamurosamente, inclusive, e relataram a realidade daquilo, que era uma tragédia que todos nós vivemos. E sabe que a tragédia é notícia, é fato, tem repercussão, tem consequência. Pois eu quero pedir a esta mesma imprensa que agora olhe e acompanhe aquilo que são ações efetivas que nós precisamos para a reconstrução daquela tragédia que a imprensa soube relatar. Porque senão não terá sentido o relato da dor, o relato do sofrimento, o relato da angústia, o relato de ver o Rio Grande descendo água abaixo, e não ver agora a recuperação, não registrar a recuperação que nós precisamos ter. E para isso, ser parceiro nessa construção e cobrando de quem efetivamente pode nessa hora fazer. No aspecto, governador, registrar, e aqui estamos prefeitos, prefeitas,
governadores, deputados, de todos os partidos, de todas as cores, de todas as batistas. Nunca antes na história do Rio Grande nós tivemos tantos prefeitos gaúchos num só ato. Tivemos prefeitos brasileiros, com a participação dos gaúchos, mas tantos gaúchos numa vez só não teve. Nem caberia aqui, né? Então, mostra exatamente a capacidade de ação e reação dos nossos prefeitos, que precisa ser consolidado. E aí é porque tem demandas, e essas demandas são claras, governador, dito nas suas palavras. Nós estamos perdendo para burocracia, porque mesmo nos atos de governo, que são importantes, que têm consequência, os resultados não são efetivos. Por exemplo, o FPM, ora, importantíssimo para os municípios, foi, nós vamos reconhecer, para 95 municípios, mas são outros 402 que estão clamando e pedindo. Por que só para os que estão em calamidade, se os que estão em emergência também precisam? Se não pode dar o FPM inteiro, pelo menos uma parte, pelo menos um equilíbrio, reequilibra, nós precisamos recuperar as finanças. A mesma questão do ICMS. Se nós não recompormos o ICMS e o ISS, há um exemplo do que foi feito na pandemia, os prefeitos não têm como pagar a conta do cotidiano, do dia a dia. Não é nem recuperar o Estado, não tem dia que sobrou. Então nós precisamos ter essa clareza e dizer assim, nós reconhecemos, veio o FPM, mas pouco. O ICMS não veio, o ISS não veio. Ah, mas tem o dinheiro dos 5.100 para as famílias. É verdade, a gente reconhece e veio. Mas veio uma parte bem pequena. Não chegou à metade. Nem a metade do que precisava vir veio. O Pronamp, prefeito, tem vindo o Pronamp, a gente reconhece, mas muito aquém do que é necessário. Aquilo que eu tenho dito, governador, aperta o interruptor aqui em Brasília, mas não acende a luz lá no Rio Grande. Não acontece lá. Há um curto-circuito, o fio está cortado, nós temos que interpor essa ligação. E para isso nós temos que fazer o nosso apelo. Claro, nós vamos chacoalhar as pontes, não vamos arrebentar a ponte. Nós vamos esticar a corda, não vamos arrebentar a corda. Mas é preciso chacoalhar a ponte, é preciso esticar um pouco a corda para que o governo possa entender e compreender. Tem muitas demandas que são possíveis de serem feitas. Por exemplo, a questão do RGPS, do RPPS. Isso aí, o governo tem como resolver, e é uma mão na roda para muitos prefeitos que estão ali pendurados na questão do regime previdenciário próprio dos seus municípios. Ou seja, tem muita coisa que o governo pode fazer, que nós possamos deixar muito claro e cobrar especificamente do governo. Eu não tenho nenhuma preocupação de ser do governo ou de oposição. Aqui nós não temos que olhar para a direita, nós não temos que olhar para a esquerda. Nós temos que olhar para frente. É para frente que anda-se, é para lá que o Rio Grande tem que ir, é para onde nós temos condições de retomar. Governador, o governo federal, há 4, 5, 6, 8 anos atrás, perdoou dívida de 1 bilhão de dólares dos governos africanos. Isso é 5 bilhões de reais. Ora, se foi dado para os irmãos africanos, e eles merecem, precisavam, eu diria até tem direito, vamos compreender isso, tanto quanto ou muito mais, um filho do Brasil, que é o Rio Grande, que deu tanto ao Rio Grande, deu tanto ao Brasil, merece uma retribuição nessa hora. Governador, nós exportamos mão de obra para o Paraná, Santa Catarina, Paraná, que fizeram a agricultura no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, para esse Brasil do Norte. Os agricultores gaúchos fizeram a diferença, pois agora os agricultores gaúchos estão pedindo socorro. E esse socorro tem que vir, e o governo federal tem condições, e tem força, tem poder para dar. Eu diria assim, tem dinheiro, mas não pode ser dinheiro para a burocracia, onde fica entravado, onde o dinheiro vai e tu não pode aplicar, nem o dinheiro que tu tem. Uns tu pega e não recebe, e o que recebe não pode gastar, porque para que precisa ser gasto, não tem como gastar, não tem legitimidade. Então, eu preciso considerar isso, dizer que nós continuamos na luta e temos confiança. Nós vamos levantar o nosso Rio Grande. Levanta, Rio Grande, levanta, Rio Grande, levanta, Rio Grande, levanta, Rio Grande. Eu quero agradecer a presença de todos.
Excelência, em virtude dos compromissos tanto do governador como do presidente da Câmara dos Deputados, nós vamos deixar esse momento sem as tradicionais perguntas, mas todos estão à disposição depois para conversar com as autoridades. E antes de encerrar, eu quero também fazer questão aqui, porque nós estamos num momento de pedido, e muito importante, deputado Adolfo Brito, que a gente tem feito aqui um pedido até forte, uma demanda necessária e urgente, mas também precisamos agradecer pela solidariedade de todo o Brasil, demonstrado desde o início dessa grave crise lá. Não tem município que não passou por isso, que não teve alguém de outro estado da federação dando o seu apoio, seja do Guarda Público, seja do Ministério Federal. Então, acho importante nós lembrarmos isso, viu, Sóstenes, porque senão parece que a gente está só pedindo, e com razão, e precisamos pedir e exigir, inclusive, porque é o nosso direito, mas o agradecimento, a solidariedade de todos, não só nas palavras, que são importantes para nos reconfortar, mas principalmente nos gestos e nos atos, foi fundamental. Teve deputado que fez contato imediato com o governador do seu estado para mandar auxílio, secretário Santini lembra muito bem disso, várias situações aqui que nós resolvemos no plenário da Câmara, das nossas casas, de onde quer que fosse. Então, muito obrigado a todos pela solidariedade, e agora vamos todos de forma bastante organizada, disciplinada, sob o comando aqui do Marcelo Arruda, que é o presidente da FAMURS, até o Palácio do Planalto, para levar as demandas dos prefeitos, das prefeitas do Rio Grande do Sul, acompanhados do vice-presidente da Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, também do nosso relator Pompeu de Matos e demais representantes da bancada gaúcha. E mais tarde teremos uma audiência, está confirmada essa falta de horário, não é isso, governador? Nós temos uma audiência com uma comitiva desses prefeitos, ainda aguardando confirmação de horário, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, em que todo o resumo daquilo que tratamos hoje aqui será levado, e a nossa sugestão é que seja um prefeito de cada região do estado, para que a gente possa ser comitivo para encontrar o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Mais uma vez, governador, parabéns por sua presença aqui hoje, pela presença no Rio Grande do Sul. Sempre que precisamos, ligamos, nós temos da sua liderança, a tranquilidade de poder ver atendidos muitos dos pedidos que estão ao seu alcance. Outros que não estão, caro vice-presidente Sóstenes Cavalcante, nós buscamos o deputado Arthur Lira, e é preciso reconhecer também que vários projetos foram já aprovados nesta casa ou no Senado da República. Mas Vossa Excelência tem razão. Nós precisamos fazer o meia-culpa como parlamentares, precisamos agir mais e mais rápido, e se a resposta não vier do Executivo, que o Parlamento faça o protagonismo, como fez na pandemia também. Muito obrigado a todos, pela boa tarde. Precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nessa ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra.